Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero muito que vocês estejam bem. E hoje eu vim falar sobre culpa, sentimento de culpa. É bem interessante essa questão do sentimento de culpa, porque geralmente a culpa ela também pode ter por trás, não é sempre, mas ela pode também carregar um sentimento meio que de vaidade ou um sentimento de que precisamos ser sempre perfeitos, mas principalmente uma questão de não acolhimento. Porque a pessoa que ela se culpa muito, que ela não consegue se perdoar, ela não consegue abandonar o passado, geralmente ela traz isso consigo, como se ela tivesse a obrigação de ser perfeita. Eu falei em alguns vídeos anteriores, o vídeo relacionado a perdão, o vídeo relacionado à amorosidade, que seria bastante interessante a gente olhar para o externo com um olhar de amorosidade e de acolhimento em nosso benefício. Então, assim, à medida que a gente perdoa as pessoas ou à medida que a gente consegue não julgar, a gente também se beneficia, né, de certa forma, porque a gente não vai carregar aquele fardo de que a gente ainda não perdoou, de que a gente está julgando outra pessoa, e a gente sabe muito bem que a mágoa faz mal, é mais pra gente, porque a outra pessoa às vezes não tá nem sabendo, né? Então, quando a gente consegue olhar para o externo com amorosidade, a gente se beneficia. Mas e quando a gente consegue olhar pra gente mesmo com amorosidade? Aí o benefício é dobrado, né? Porque penso que muitas das nossas frustrações seja justamente por essa falta desse olhar mais amoroso, né? Então, se a gente for pensar o ser humano que erra todo tempo, que está em constante evolução, que está sempre aprendendo, que está sempre mudando seus comportamentos de acordo com as suas aprendizagens, pelo menos deveria ser assim, né? Então, se a gente conseguir pensar o ser humano dessa forma, incluindo nós mesmos, óbvio, a gente vai conseguir então não se culpar. Agora, com relação à culpa mesmo, né? Essa questão assim da culpa, quando a gente pensa na culpa. Então, a gente se sente culpado por algo que a gente fez para alguém, ou a gente se sente arrependido por determinado comportamento que a gente teve, ou a questão de pegar a responsabilidade do que estamos passando hoje, mas ao invés de olhar como uma responsabilidade, a gente olha com culpa. Então aí que tá o problema, porque quando a gente simplesmente sabe que estamos passando talvez por problemas hoje por conta de comportamentos que tivemos, então aí a gente tá pegando a responsabilidade. Mas isso é muito diferente da culpa, porque a culpa, na verdade, ela só pesa. Ela só é um peso a mais que você vai carregar, mas não vai servir de nada. Quando você toma responsabilidade dos seus atos para você, então, por exemplo, você olha algum aspecto da sua vida que você não está feliz e você entende que isso só está acontecendo porque em algum momento você agiu de forma inadequada. Ou em algum momento você agiu de forma a entregar para você hoje esse resultado, ou seja, a vida que você está tendo hoje. Então, quando a gente olha com responsabilidade, a gente na verdade se acolhe. A gente sabe que aquilo foi um comportamento inadequado, que a gente não quer repetir de forma alguma, mas a gente consegue olhar isso sem aquela culpa, sem o peso da culpa. A gente simplesmente olha e fala, gente, eu era imaturo naquela época por ter feito isso, ou nossa, olha como eu agia de forma inadequada com as pessoas, eu tinha determinado comportamento que hoje resultou isso que eu não estou satisfeito. Percebe que isso é bem mais leve do que a questão da culpa, que não vai mudar absolutamente nada. A culpa é simplesmente um arrependimento, quando a gente fica remoendo alguma coisa, mas que não vai servir de nada, aquilo só vai servir para remoer e não, na verdade, para colocar responsabilidade e agir de forma diferente hoje. Então, assim, gente, a minha sugestão é que a gente preste um pouquinho de atenção nos sentimentos que a gente tem. Então, no sentimento de culpa, no sentimento de raiva, no sentimento de tristeza, no sentimento de insatisfação, ou até mesmo em comportamentos, né? Comportamentos como reclamar demais das coisas, ou se não ficar sempre colocando a culpa no externo, porque é a crise, porque são os governantes, porque meu ex que fez isso, porque minha mãe, porque isso, porque aquilo. Coisas que só farão a gente viver de passado.
E a culpa, ela faz isso. Ela te prende ao passado, ela te deixa lá remoendo, arrependido e não te deixa seguir, não te deixa te olhar de uma forma amorosa a ponto de você falar: era o que eu consegui fazer naquele momento, era o que eu achava certo naquele momento, mas hoje, felizmente, eu evoluí e não quero repetir esses atos. Então, gente, a culpa mesmo, ela não serve pra nada. O que serve mesmo é a gente trazer a responsabilidade pra gente, mas sem julgamento, mesmo porque se você tá sentindo culpa é porque você considera aquilo inadequado. Então é só você entender isso, acolher isso, deixar no passado e a partir de agora fazer diferente. Porque a culpa ela vai te prender no passado, mas o passado não dá pra mudar. Então é isso, gente. É essa reflexão que eu queria trazer pra vocês hoje, mesmo porque a culpa é algo que aparece com muita frequência no consultório, vez ou outra, os pacientes trazem essa demanda de que sentem culpa por alguma coisa que fizeram no passado. Então é muito importante a gente focar no que dá pra gente alterar. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.